Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet, também pelas ondas da M840 Campo Maior. Ceará em Pauta desta edição, estando aqui com vocês em mais uma sexta-feira à noite, mais um sábado, meio-dia e 30, onde está sendo retransmitido para a M840 Campo Maior. Também, para quem está acompanhando pelo canal 180, na terça-feira, onde o programa também é retransmitido. E para quem está aqui comigo na sexta-feira à noite, tanto pelo canal 180 como pelo YouTube, é um prazer estar na casa de vocês em mais uma edição. E o programa de hoje traz um convidado mais que especial, vindo diretamente de Quixadá, advogado atuante e militante, também participa das questões políticas, já tendo sido candidato a prefeito, também no município de Quixadá, e atuando ativo e politicamente no município de Quixadá, hoje filiado à União Brasil. Ceará em Pauta está recebendo o Dr. Sérgio Onofre, vindo diretamente de Quixadá aqui para Quixeramobim, explanado para todo o Brasil pelo YouTube, para todo o Nordeste pelo canal 180 e todo o Sertão Central aqui pelo 840. Doutor, é um prazer lhe receber aqui no Ceará em Pauta. Doutor Breno, também uma honra estar aqui com você, né? E mais uma vez nesse programa, já tive outras oportunidades aqui, sempre muito prazerosas, e estar retornando novamente no Ceará em Pauta, esse programa que leva informação, um bom debate construtivo, né? É sempre muito enriquecedor. E agradecer a você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, dizer que estamos aqui para colaborar e, acima de tudo, somar, né? A política ela é boa quando ela é construída de forma coerente, decente e, acima de tudo, com visões que, apesar de diferentes, muitas vezes se somam, né, e direcionam a nossa sociedade para caminhos mais justos e mais adequados. Doutor, eu costumo dizer que a pergunta que eu faço no início do programa ela sempre é mais difícil do programa todo, que eu acho que não existe mais complicado do que você falar sobre você, né? Sim. Eu queria aqui que para o meu telespectador, para o meu ouvinte, que você falasse um pouquinho de quem é, não o doutor Sérgio Onofre advogado, não o político, até que se chegue aí na questão política, na questão jurídica propriamente dita, mas que você fale para eles quem é o Sérgio Onofre. Pronto, doutor Breno, a gente já teve a oportunidade em outros momentos de se apresentar, mas para quem não nos conhece ainda, né, me chamo Sérgio Henrique de Lima Onofre, mais conhecido no mundo jurídico como Sérgio Onofre. Sou advogado já há praticamente 13 anos, hoje com 37 anos de idade, no caso pai de família, né, casado com a Cícera Patrícia, que inclusive foi candidata, no caso a vice, na eleição passada em Quixadá, compondo a chapa, nos representando dentro de uma composição política com o PT e União Brasil. Sou pai de 3 lindas meninas, 3 filhas, né, qual tenho muito orgulho delas, Cecília, Letícia e Clarice. E, na verdade, eu acredito que quando a gente se apresenta, assim, algumas pessoas com certeza já vão, alguns nos conhecer, quem não nos conhece, mas vai buscar um pouco mais entender qual é nosso papel, né, e como é que a gente milita, mas a nossa atuação ela é hoje em 15 municípios, a gente tem atuação em alguns deles com escritório próprio, outros são parcerias com sindicatos ou federações, mas nós temos uma atuação direta em 15 cidades, trabalhando principalmente no campo previdenciário, com o direito previdenciário, mas também em outras áreas de atuação. Hoje o escritório tem uma banca de advogados que nós temos especialistas na área trabalhista, especialistas na área previdenciária, que é o nosso campo maior, mas civil também, até a área criminal que a gente não atuava. Esse ano a gente foi incrementado, acrescentado, né, mais essa área, em virtude de alguns profissionais que estão lá no escritório hoje com essa habilidade, com essa capacidade técnica de atender da melhor forma possível a comunidade. E politicamente, nós não éramos de uma... Vamos dizer, nós não estamos vindo de uma família ligada ao meio político, nós não estamos vindo de um processo político de poder, pelo contrário, né? Eu comecei a participar um pouco mais de forma mais ativa, né, do processo eleitoral a partir de 2016. 2016, na época, a gente organizou um partido que foi o PSB. Inclusive, foi o primeiro momento que alguém da minha família se colocou dentro desse projeto, desse processo, né, eleitoral, que foi a dona Marinês, minha mãe, foi candidata a vereadora, e a gente acabou coordenando também, além do partido, uma campanha de um majoritário. 2018 foi quando, efetivamente, a gente foi candidato pela primeira vez, fomos candidato a deputado estadual,
né? 2020, a gente veio com esse projeto político para Quixadá, né, de renovação, né, de sair dos velhos candidatos tradicionais, já que a cidade já conhecia, e apresentamos um projeto novo, né, em 2020 com uma candidatura pelo Cidadania. E este ano, né, nós não tivemos uma candidatura direta, nossa própria, mas ajudamos uma frente de oposição em Quixadá, onde dentro dessa composição, a Patrícia, que é também advogada, bióloga, professora, que é a minha esposa, ela, na verdade, representou o nosso partido, compondo exatamente como vice numa chapa majoritária. Então, no viés político, a nossa atuação ela é bem recente. Nunca exercemos nenhum cargo público ainda, porque, principalmente, a nossa atuação ela se deu assim como uma grande massa, né, a grande população, que enxerga a política, às vezes, um pouco distante, e a gente, na verdade, buscou contribuir para que essa política ela se tornasse mais próxima da população, né, e que se trazer uma renovação de verdade, uma renovação com nomes diferentes, né, com posturas, com ideias, com projetos também novos. E eu acredito muito que a política ela tem que ser construída pelo povo, construída pela comunidade, construída pela população, e só quando a população ela participa do processo político, processo eleitoral, ela tem a condição verdadeiramente de entender, né, que a política ela pode fazer a diferença, que ela efetivamente ela pode dar novos rumos, melhorar a vida da cidade como um todo, da população, do estado, assim, de forma muito direta, né? Hoje eu acho que nós estamos necessitando que a população ela se aproxime mais do campo político, que a população ela entenda, né, que a política ela é boa, ela pode fazer a diferença e ela deve ser vivenciada não por aqueles que, aos olhos de alguns, são grandes, poderosos, mas que a política tem que ser vivenciada pelo povo, pela população mais simples, mais humildes, aquela população que vive o dia a dia, que tem realmente a necessidade e a sensibilidade de perceber, né, as reais vivências e necessidades do povo em geral. Então, foi isso que me trouxe até a política. Digo abertamente que gosto do processo político. Algumas pessoas virou até moda, né, as pessoas criticarem a política ou os políticos, e isso até, na verdade, não contribui, faz, de certa forma, prejudicar, porque não existe uma outra ferramenta, a não ser o processo democrático, a não ser o processo eleitoral, para realmente garantir com que a nossa população ela venha a ter representação de verdade, a fazer com que nossa população venha a discutir os seus problemas do dia a dia e conseguir, de forma efetiva, né, garantir um avanço, um crescimento, né, com soluções, com serviços de qualidade. Né, e eu confesso que eu sou uma pessoa que eu acredito na política, eu acredito que a população ela tem que participar desse processo com mais efervescência, com mais compromisso, né, não só no momento eleitoral, porque aí é onde mora o problema. Né? Eu sou entusiasta de uma política que ela seja feita todos os dias, que a população ela participe, que os partidos até incentivem as pessoas a buscar conhecer. Nós estamos hoje padecendo no nosso país, de maneira geral, por uma polarização doentia, uma discussão, às vezes, assim, não às vezes do nosso país, não das necessidades do nosso povo, mas às vezes discussões que, na verdade, não levam a campo nenhum, né? Não constroem nada, pelo contrário, a gente só destrói. E a gente precisa amadurecer. A nossa população precisa, ela, em vez de viver a politicagem, que a gente possa viver, né, uma sociedade que tenha a percepção, a noção, o discernimento, né, e viver a política de forma efetiva, ser politizados, né, e menos politiqueiros, que infelizmente é o que a gente percebe com muita frequência nos debates, às vezes dentro de grupos de WhatsApp, às vezes nas redes sociais, e até mesmo os nossos representantes que são eleitos. Eu sinto muito essa falta de qualidade nos nossos representantes. As nossas representações, elas são muitas vezes escolhidas pelo ódio e não pela consciência. Então, quando eu me aproximei do processo político e defendo esse processo político, né, eu estou fazendo isso principalmente porque eu entendo que é o caminho
para mudar a realidade do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, né, das nossas comunidades. E para que a gente chegue a esse amadurecimento, nós temos que ter a participação da população. Nós temos que fazer as pessoas terem um olhar diferente para a política. Nós temos que fazer as pessoas, acima de tudo, ter um compromisso diferente, que ainda falta. Então, sintetizando, o Sérgio é isso, é um jovem hoje não mais tão jovem, com 37 anos, advogado, casado, pai de 3 filhas, evangélico, nascido e criado na atividade agrícola, sou filho de agricultores, a vida toda estudei em escola pública, né, venho dessa formação de escola pública, tive a oportunidade de estar numa escola desacreditada por muitas pessoas, mas que me preparou para a vida, tive a oportunidade de ser aprovado em alguns vestibulares, tanto públicos como privados, mas todos com bolsa, na época a gente tinha condição de pagar uma faculdade, mas graças a Deus fui aprovado para História, Farmácia, Odonto, Direito, né, tudo com 100%, depois de formar em Direito consegui nota para Medicina, mas permaneci no Direito. Sou apaixonado pela área jurídica, enxergo o Direito como uma ferramenta de transformação social, atuo muito na área voltada para os chamados direitos sociais, que são os direitos previdenciários, trabalhistas. Hoje no escritório, nós temos um escritório, graças a Deus, que tem um corpo de advogados bons e temos um grupo. Hoje o escritório não é formado apenas por advogado, mas nós temos lá dentro engenheiro, nós temos administrador, nós temos pessoas na área de TI, né? Então toda uma equipe multidisciplinar que, graças a Deus, presta um serviço com excelência e qualidade. E, acima de tudo, a gente tem dentro desse escritório também uma área de atuação até social, porque muitos processos nossos, alguns deles são pro bonos, para garantir cirurgias, para garantir o acesso à dignidade, a direitos básicos que às vezes a população, mesmo tendo às vezes uma possibilidade de ir através da Defensoria Pública, mas nem sempre tem a assistência que gostaria, e aí nos procura e nós temos esse serviço também. Então, a advocacia para mim, ela é uma profissão, mas é também uma missão. Mudou a minha vida e a vida das pessoas que estão à minha volta, da minha família como um todo. Hoje o escritório se tornou uma referência regional, né? Então, profissionalmente, o Sérgio é isso, e como político, né, como todo mundo que vota e que pode ser votado, como todo cidadão que acredita na nossa sociedade e deseja o melhor, né, participa ativamente do processo eleitoral, dando o seu voto e às vezes colocando também à disposição para ser votado, porque esse processo é importante. E acreditando que a política faz a diferença. O doutor colocou um ponto muito interessante sobre essa ideia do jogo. Não do jogo, né? Eu na verdade, não gosto desse termo, jogo político. Porque quando você bota... Entenda a linha de raciocínio. Quando eu coloco o jogo político, quem ganha vai dominar. E eu acho que... E o jogo, ele é temporário, ele é um curto espaço de tempo. Sim. Eu acho que a ideia é um projeto, a política não é um jogo, a política é um projeto. Eu acho que é por isso que muitas vezes a gente falha, ou melhor, falham em um plano de gestão, Sim. Porque põem o jogo acima do que é o projeto político, né? O projeto político, ele tende a ser mais inovador, ele tende a cuidar das pessoas, e é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos em sala de aula, que não tem como você desagregar o direito da política de jeito nenhum. Sim, é impossível. É impossível. Sim. Vai andar lado a lado, vai estar em todos os setores. E culturalmente, a gente vê, principalmente no interior, não estou falando no interior do município, em municípios pequenos, mas sim em distritos, né, em sertões, como falam, que não se discute, não vamos discutir política, e isso amarra muito. Levar um plano de conscientização política, ele amarra as pessoas e meio que deixa elas cegas de amor até por uma personalidade política propriamente dita. Isso é muito cultural em municípios pequenos e em distritos dentro desses municípios pequenos. Sim. E eu queria saber, doutor, como hoje você enxerga a conjuntura política do município de Quixadá, mas queria saber melhor sobre isso no nosso próximo bloco. Então sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV.
Dan Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão é um lugar de gente com um ser tão maior, porque é gente pequena, é gente simples, é gente humilde, de coração grande, temente a Deus, confiante na sua divina providência. Basta pensar na espera todo ano de um bom inverno. Este é o nosso sertão. Vai maratonar filmes e séries? Então garanta já esse combo dos sonhos na sua casa. Nós sempre sonhamos com isso. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Você está grávida. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. A Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim, a COCALC, está selecionando pessoas para compor o seu quadro de funcionários. As inscrições estão acontecendo através do link que você encontra na bio do Instagram, COCALC Oficial, na portaria da fábrica e também na unidade do Rapidez, Antigo Cine, que fica localizada na rua Monsenhor Salviano Pinto. Se você já completou 18 anos ou mais, está desempregado e à procura de um trabalho com carteira assinada, não perca esta oportunidade. Conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas da M840 Campo Maior. Ceará em Pauta está recebendo o Dr. Sérgio Onofre, do município de Quixadá. E a pergunta que eu deixei no último bloco, doutor, é como é que você consegue enxergar hoje a conjuntura política do município de Quixadá? Se ela é complexa, ela tem suas peculiaridades. Claro, como toda conjuntura política, ela tem complexidades e peculiaridades. Mas queria saber hoje, principalmente que nós acabamos de sair de um pleito eleitoral, e um pleito que você foi muito ativo politicamente, porque sua esposa fazia parte do grupo político e estava concorrendo. Hoje, como é que você projeta a estrutura política para o futuro, com base na conjuntura atual do município?
Sempre eu comento que assim, Quixadá ele é um microcosmo do que acontece a nível de Brasil. É muito interessante lá. A gente sempre observa assim os efeitos, como a nossa cidade às vezes ela reflete às vezes até um cenário nacional. Sejam nas polarizações, nas discussões, nos debates, né? Eu sempre qualifiquei Quixadá e alguns amigos que a gente é próximo também, que vivenciam a política mais de forma mais concreta até, né? Eles sempre comentam que Quixadá ela é uma cidade que ela gosta de inovar, gosta de renovar, é uma cidade progressista, né? Até no seu pensamento, tudo. No entanto, Quixadá, a gente, nesse último período, a gente vivenciou essa polarização entre o PT e o antipetismo muito forte, né? Isso fez com que também, agregado a esse antipetismo, né, a gente vinha já de um tempo longo de que o ex-gestor Hilário Marques já tinha uma vivência muito grande dentro do município, já passou por 4 mandatos, veio de muitas eleições, né? Então é natural que haja um desgaste. E aí você junta esse antipetismo agregado também ao próprio anti-Hilário, né? As pessoas que rejeitavam já a figura dele por conta de algum desgaste. Diria até a você que esse eleitor, que era anti-Hilário, ele era até maior do que o anti-PT. Porque a ideia do antipetismo, né, que lá é muito propagada, lá você tem esse combate muito forte em Quixadá, mas ele ainda, na verdade, na eleição passada, ainda garantiu a vitória do Lula de forma expressiva em Quixadá, o Nordeste como um todo, mas mesmo assim a gente via o peso político ainda da figura do Lula, figura do Camilo, né, o próprio Elmano, que não era tão conhecido em Quixadá, mas tirou 24.500 votos, né, enquanto 2 anos antes o Hilário tinha chegado ao número só de 19.400 votos. Então a gente encontra, né, e encontramos em alguns momentos, eleitores que até votavam no PT, mas tinham uma dificuldade na liderança do Hilário Marques. Então, o primeiro cenário a se observar em Quixadá era esse, né? Você ter já uma oposição, uma parte da população que era contrária ao PT e uma boa parte da população ainda com essa dificuldade de aceitar a liderança do Hilário Marques ou de não reconhecer mais ele como uma liderança política. Então, apesar, né, que só em você se opor ao outro, você já está reconhecendo ele como liderança. Atrelado a esse fato, né, que a gente também já vinha acompanhando, a gente tinha um crescimento, né, de uma direita, né, muito parecido também com o que acontece a nível do país, que é aquela direita mais radical, né, aquelas pessoas que de alguma forma vão mais naquela ideia, né, eu acho que bolsonarismo em si, né, então o bolsonarismo em Quixadá, ele não é tão pequeno. Na eleição passada também para presidente, o Bolsonaro chegou a quase 17 mil votos na cidade. E esse eleitorado, ele é radicalmente contra qualquer partido de esquerda, ou qualquer partido de centro-esquerda, ou qualquer figura que de alguma maneira, para eles, seja uma figura que de alguma forma venha a se aproximar de uma conjuntura em que o PT venha também estar compondo. Então, quando a gente observou esse cenário, e a gente veio analisando, 2020, quando a gente se lançou candidato a prefeito em Quixadá, nós vimos exatamente lançando uma proposta de uma renovação, abraçando a ideia de que a cidade tinha essa capacidade de protagonizar uma renovação política, de que a cidade teria essa capacidade de ser mais progressista e sair daqueles velhos nomes, daqueles velhos sobrenomes e abraçar uma causa diferente. No entanto, né, se juntando ao fato da pandemia, nós estávamos no processo eleitoral em plena pandemia, agregado a isso, né, essa polarização que o país estava vivendo, a gente acabou se tornando uma presa muito fácil dentro desse processo político. Porque nós tivemos 5 candidatos pela primeira vez em Quixadá, em 2020 nós tivemos 5 candidatos, e a polarização extrema entre o PT e o anti-PT, e acrescentando a tudo isso aí o anti-Hilário, né, que veio também dificultando esse processo, e a gente aparecia como fomos o terceiro, entre os 5 ficamos em terceiro, mas meio que a gente ficava ali sendo massacrado entre essa polarização.
Esse ano, agora de 2024, nós analisamos o contexto, até para entender melhor, fizemos algumas pesquisas qualitativas para entender mais ou menos como a população estava se posicionando, compreender de forma mais concreta o cenário, porque por mais que você more na cidade, por mais que você trabalhe na cidade, por mais que você esteja vivendo a cidade todos os dias, eu acredito muito que nada melhor do que uma análise mais técnica, né? Então, nós, como líder, né, do União Brasil, a gente estava montando o partido, a gente também queríamos entender de forma mais precisa qual era a visão da população. E diante disso, o que é que nós observávamos, né? Uma desmotivação do povo mesmo para ir para as urnas. Então, como toda cidade do interior, o processo político, aqueles meses, né, que se vivencia de forma mais enérgica a campanha, as pessoas elas se engajam, elas se envolvem. No entanto, fora disso, a população estava ausente do processo político. As pessoas não estavam motivadas a uma renovação, né, insatisfeitas, sim, porque a gente, por exemplo, nós tínhamos dados que 60% da população estava insatisfeita com a saúde. Nós tínhamos dados de mais de 50% da população insatisfeita com a questão de saneamento básico, né, ou buraqueira, mais 60% satisfeita com a educação. Existia uma insatisfação, mas essa população também ela não estava motivada a um processo de renovação política. Ela também não estava motivada a abraçar um outro projeto. Então você observava, a gente já via nas pesquisas uma tendência, que era uma tendência que não era só de Quixadá, né, mas era uma tendência que nas 15 cidades que eu trabalho, eu observei isso. As pessoas, nosso deputado federal, Danilo Foster, conversando, a gente vê que é um cenário até nacional. Esse ano foi um ano em que 80% das prefeituras ou reelegeram ou elegeram seus sucessores. Então, renovação política nós temos só de 20%. Quixadá não foi diferente. Foi uma eleição que predominou o uso da máquina pública, a maioria dos gestores usando toda a estrutura para garantir uma reeleição. Nós tivemos os fenômenos das emendas PIX. Essas emendas elas foram cruciais, eu acho que para se chegar a esse nível de 80% de reeleições ou de manutenção de poder nas cidades. Quixadá também não foi diferente em relação a isso. E nós tivemos, agregados a tudo isso, né, além desse sentimento da população de manutenção de poder, além dessa questão desse recurso, né, mais facilitado para os municípios, essas emendas, nós tínhamos um outro fato que também, acho que essa foi uma eleição muito atípica. Qualquer pessoa que você conversar, que tenha participado do processo eleitoral em 2024, ele vai te dizer isso. Essa foi a eleição mais diferente de todas, mais do que na época da pandemia, e a eleição mais cara de todas. O eleitor desmotivou-se do processo eleitoral. A gente via muito essa ideia das pessoas não estavam... Tanto fez como tanto faz. Se mudar vai ser a mesma coisa. Então deixa o que está aí. Ou então uma outra concepção que era muito comum, né? O eleitor querer ganhar algo. O eleitor não querer ir para a urna depositar o seu voto de consciência. Mas o eleitor meio que assim, eu só vou mediante algum acordo, alguma contribuição. Então, todas as pessoas que foram para o processo eleitoral, elas vivenciaram uma eleição muito difícil. Uma eleição totalmente diferente das demais, onde o eleitor ele não tinha intenção de votar. Ele ia porque era obrigado e ele queria ganhar algo, seja o que fosse. Né? Então, a gente teve um cenário realmente com essas características. E, né, a nível nacional, você ainda tem um outro fator, né, que é, na verdade, algo preocupante até para o viés da segurança pública, né, que são organizações paralelas ao Estado que buscam realmente hoje ocupar espaço de poder. Então, a gente está vivendo hoje um ambiente dentro da política muito difícil. Um ambiente onde você tem realmente o descrédito no agente político, as pessoas não confiando mais no político, não depositando mais a fé no processo político, né? Você agrega a isso tudo a questão do uso da máquina do dinheiro, o que vai dificultar, inclusive, para que candidaturas
que não tenham tanta capacidade financeira, elas venham a ter êxito em um processo eleitoral. E ainda mais, né, essa atuação de fatores externos da política, fatores até que estão à margem da sociedade, né, e com certeza as pessoas estão compreendendo, que vão atuar diretamente esses agentes aí paralelos ao Estado que estão querendo entrar dentro da política. Então, esse ambiente é um ambiente muito desfavorável, né? E foi o que nós vivenciamos nessa campanha, não só em Quixadá, mas com que a gente conversa em outros municípios também vivenciaram isso. A política de Quixadá em si, hoje ela é carente, né? Carente de lideranças, carente de uma renovação, né? Nós resolvemos, juntamente com o nosso partido, unimos as lideranças, entendemos que era necessário fazer uma frente de oposição em Quixadá, manter, né, essa frente de oposição, porque era uma forma de garantir à população, né, pelo menos uma chance de ir para uma disputa eleitoral. Se a gente se separasse, a oposição de Quixadá, ela buscasse viés diferente, saísse 2, 3 candidatos de oposição, era um massacre e um extermínio da oposição. Então, era uma questão de maturidade, de realmente compreensão e percepção política, que era necessária a união da oposição. Porque não existia oposição. Quixadá passou 4 anos sem oposição, né? Nós passamos 4 anos em que o PT não fez oposição em Quixadá, né? Em que também o nosso grupo, que era Cidadania, não fez. Por quê? Os 2 vereadores que nós fizemos do Cidadania e do Podemos, os 2 estavam com 2, 3 semanas, o prefeito tinha cooptado eles. Tinha levado, né? Então havia um silenciamento da oposição. Nós não tínhamos vereadores que fizessem oposição em Quixadá esses 4 anos. Agregado a isso, né, nós tivemos a falta de espaço de mídia. Os poucos blogs que se levantaram para fazer oposição, para destacar aquilo que não era, que estava acontecendo de forma correta em Quixadá, esses blogs foram massacrados. Alguns foram comprados pela gestão, estão lá cooptados também por ela, e os demais que não se curvavam, entraram judicialmente, tentaram derrubar as páginas, e assim aconteceu, inclusive, em pleno processo eleitoral. A judicialização para frear, né, as pessoas que, de alguma maneira, se levantavam para expor, falar, questionar aquilo que não estava correto dentro da gestão de Quixadá. Então, a oposição de Quixadá não tinha rádio, a oposição de Quixadá não tinha um canal de comunicação, um blog, um jornal, seja lá o que fosse. Nós não tínhamos, no caso, uma representação dentro da Câmara que tivesse batendo de forma mais enérgica, né? O PT, inclusive, tinha alguns vereadores, mas eu acho que faltou essa habilidade de transformar acredito que essa atuação com a oposição em algo mais notório para que a população pudesse enxergar, pudesse ver. Tinha muito que se bater na gestão. Tem muitas coisas erradas na gestão de Quixadá. Eu diria para você que eu falo isso com muita segurança. Eu considero a gestão Ricardo Silveira, esses 4 anos que está se finalizando agora, né, como foram reeleitos, vão retomar agora a partir de janeiro, mas eu considero a pior gestão de todas. Pior até do que do João da Sapataria, que foi afastado, né, que algumas pessoas criticavam e apontavam como o pior gestor de todos. Eu acho que Quixadá hoje vive o pior cenário político da sua história e da gestão principalmente. Porque quando você olha para a gestão de Quixadá, que você diz assim, é um gestor que é médico, é um prefeito que é médico, mas você vai verificar a saúde, você não tem hoje nenhuma cirurgia, por menor que seja, uma cirurgia simples de menor complexidade, é realizada em Quixadá? Não. Você tem consultas especializadas em Quixadá? Não. As pessoas passam 2 anos, 3 anos para conseguir uma consulta. Você não tem exames, medicação não é entregue. Aí se você perguntar assim, qual foi o posto de saúde ou a UPA que foi construída, que foi conquistada pelo gestor de Quixadá? Não tem. A gestão do João, você teve uma UPA. A gestão do Ricardo Silveira, você não tem nada. A gestão do João, você teve posto de saúde. A gestão do Ricardo Silveira, você não teve nada. Quando você olha para a educação, você olha os professores temporários,
alguns ganhando menos de um salário mínimo, porque estão lotados apenas em 4 horas, porque é uma forma que eles usaram de colocar o máximo de pessoas dependendo do empreguismo público, e ao mesmo tempo não dão dignidade para essas pessoas. Porque hoje elas ganham praticamente menos da metade do que um concursado. Então existe uma diferença salarial gigantesca entre quem é concursado e os que são temporários, mesmo exercendo as mesmas atividades, as mesmas funções. A Sertão TV continua pensando em você. Vamos resgatar agora um clássico dos anos 70 que ficou eternizado na sua memória, O Elo Perdido. Marshall e seus 2 filhos, Will e Ollie, estavam fazendo uma expedição de canoa quando eles são pegos por um redemoinho e acabam sendo levados para o Elo Perdido. Um mundo diferente, com criaturas estranhas e extintas como dinossauros. Enquanto tentam sobreviver neste diferente local, eles precisam descobrir como sair deste lugar e voltar para casa. O Elo Perdido, sexta às 19h30, canal 180 da BrisaNet, matando a saudade com você. O Elo Perdido. O sertão para mim é este lugar de pessoas resistentes, pessoas de fé, onde mesmo diante dos desafios encontra força para vencê-los e, sobretudo, cultivando no seu coração a confiança, a esperança de dias melhores no nosso Deus. Vai maratonar filmes e séries? Deixa eu adivinhar. Então garanta já esse combo da pesada na sua casa. Eu tô sabendo. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Porque a gente tá chegando lá. Acompanhe as últimas notícias do Ceará, Brasil e do mundo no Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. Política, esporte, entretenimento, economia, segurança, educação. Repórter Ceará. A informação em tempo real. Um portal jornalístico abrangente e atualizado. Acesse repórterceará.com.br. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. Essa disparidade de salário é mantida pelo atual prefeito. Esses educadores, hoje eles trabalham em escolas que não têm ar-condicionados, escolas defasadas em termos estruturalmente. Muitas dessas escolas hoje, as que tinham quadras, as quadras caíram, não foram reformadas. Algumas escolas eles começaram a reformar no período eleitoral, mas sequer foram entregues. E não tem uma escola construída por ele. Você tem escândalos aqui que todo mundo tomou conhecimento de uma senhora chegar numa UPA e o braço dela ser... você não tem o material, os insumos básicos, e se usar papelão para imobilizar o braço. Você teve situação de idoso dentro do hospital municipal com o pé sendo comido por formigas, porque sequer não ia ser feita a higienização. Você tem situação de ambulância com tijolos. Isso é a gestão de um médico. Não se tem um hospital, prometeu hospital e não construiu, nem sequer um posto de saúde, nem sequer uma UPA, nem sequer uma escola. Qual foi a construção dessa gestão? O que é que ela trouxe para Quixadá? Nada. É uma gestão que não acrescentou nada em Quixadá, a não ser promessas. Prometeu Vila Olímpica, nem assistência básica ao esporte é dado. Agora, nesse último ano, para uma questão de marketing político, tentaram trazer o time, uniram lá algumas pessoas, para tentar resgatar o time do Quixadá. Mas nós temos um estádio em decadência,
aonde o prefeito, né, tentou ainda se apresentar lá, acabou foi gerando um acidente nele mesmo. Mas para você ver o nível desse ambiente, desse equipamento que nós temos para o esporte. As outras áreas, meu Deus, não tem assistência alguma. Qual é o outro esporte que é praticado em Quixadá que tem assistência? Porque seja qualquer outro, a gente tem muitos meninos praticando esporte, mas por conta própria, sofrendo, mas não tem a ajuda do município. Então, quando você olha para todas as áreas de Quixadá, nós temos situação pior. O João, que era muito criticado, mas no campo da segurança pública, você ainda teve, no caso, delegacia regional, delegacia da mulher, né? Eu acho que o senhor Paé, o Hilário na época, acho que, aliás, no João foi quando veio o raio, né? O Hilário trouxe o senhor Paé. Mas o que é que o atual prefeito, o Ricardo Silveira, trouxe para o campo da segurança? Então, nada na saúde, nada na educação, nada na segurança pública. Quando você parte para a questão de moradias, na gestão do Hilário, que era muito criticado também, mas o Hilário você teve o Minha Casa Minha Vida. Você teve casas populares nessa gestão, nessa anterior e na outra, mas qual foi a casa popular construída pelo Ricardo? Nenhuma. E se falava de corrupção, né, o que mais se observa nessa gestão, a gente sabe que existe. Quando se tem, inclusive correndo em segredo de justiça, porque o povo não pode ter acesso, uma compra escandalosa da faculdade, da estrutura da faculdade Cisne, por 13 milhões de reais. 13 milhões. Enquanto se tinha uma avaliação no banco de 5 milhões apenas. Enquanto poderia ter sido destinada para uma entidade, uma empresa privada que tinha mantido os empregos, mantido os custos e desenvolver a cidade. Qual foi o lucro que se teve em relação a isso? Aí se fala de corrupção, mas o prefeito tinha declarado a declaração que ele fez de renda quando ele foi candidato em 2020, era uma declaração para um médico que tinha 20 anos, ele declarou só 200 e poucos mil reais. Aí é uma questão dele, não sei como é que ele administrava, 20 anos como profissional só ter isso de renda, além de patrimônio, mas aí o cara constrói a casa dele, né, em 3 terrenos, lá dentro de um condomínio fechado em Quixadá, cada terreno é mais de 100 mil, 130 mil, cada um. Aí é construído isso em um ano. Ele colocou na declaração de renda agora desse ano, que a casa só valia 400 mil. Todo mundo que Quixadá sabe que é muito raro uma casa de 400 mil dentro daquele condomínio. As casas lá são uma média de 1 milhão, 1,5 milhão ou mais do que isso. Então, assim, as pessoas, elas tem muita gente se enganando em Quixadá, né? As pessoas, elas estão silenciadas, muitas com medo até de falar, porque quem fala hoje em Quixadá é perseguido. Fala aqueles que ainda têm, pode bater no peito e dizer, não depende da política. Eu vivo a minha vida profissionalmente independente, né? Mas são poucos que têm coragem. A classe média de Quixadá, classe alta de Quixadá, está toda amordaçada. De que forma? Você tem hoje a maioria das pessoas que poderiam ter essa independência de questionar o que está acontecendo com o município, as pessoas têm os seus filhos, seus sobrinhos, seus parentes, ou que são médicos, ou que são enfermeiros, ou que são dentistas, fisioterapeutas, todos empregados na prefeitura. Não estou dizendo que estão trabalhando, mas que estão empregados. E esse povo se silencia. Então a classe média de Quixadá hoje, que de alguma forma são beneficiados pelo empreguismo, elas sabem que está havendo coisa errada. Elas sabem que a coisa não está decente, que a cidade não está crescendo, que a cidade não está gerando novos empregos nem novas rendas, mas prefere o silêncio por conta do apadrinhamento político, né? A população mais carente, aquelas que precisam dos serviços, muitas têm medo de falar porque é complicado. A gente está voltando hoje um momento em Quixadá que a gente não via, talvez nem na época dos coronéis, que era as pessoas elas terem medo de falar, de se expor, porque eu não posso criticar, eu não posso dizer que está havendo um ato errado dentro de uma gestão que é um médico, que é uma família tradicional de Quixadá, que é uma família poderosa, que tem dinheiro. As pessoas têm medo de falar. A gente viu isso nessa campanha, conversando com muitas pessoas. Então, hoje, até a oposição de Quixadá,
ela está silenciada. Por quê? Porque a população em si, né, o professor reclama porque está ganhando R$900, R$1.000 por mês, menos de um salário mínimo, mas não fala porque é pouco, mas é o que ele tem para sobreviver. Porque se ele falar, se ele abrir a boca contra a gestão, ele vai perder aquelas 4 horas que ele tem, que é o que dá ainda dignidade a ele. Então não fala o professor, não fala o enfermeiro, não fala, no caso, o fisioterapeuta, porque as pessoas dependem hoje do empreguismo da prefeitura. Às vezes aquela família mais humilde, ela tem uma bolsa de R$400 para a filha ficar como uma cuidadora, para alguém acompanhar a criança dentro de um ônibus escolar. E aquela pessoa está refém por conta de R$400. Tem momentos que você questiona, que você diz assim, mas por que você se cala por conta de R$400? Por que você se cala por conta de R$1.000? Só que é fácil para mim, para você, para quem tem uma certa independência, uma certa autonomia, tem como se manter. Mas para uma mãe de família, para um pai de família, para um jovem, que tudo que tem é aqueles R$400, ou aqueles R$1.000, ou aquele empreguinho ali, questionar, falar, se torna impossível. Né? E as pessoas têm medo. Olha o que aconteceu. A gente tem áudios na época da campanha. Uma determinada gestora dizendo que tinha que usar, né, os serviços prestados, botar todos que queriam os dados dele, para o pessoal atuar no dia da eleição. No dia da eleição como fiscal. Essas pessoas que foram atuar como fiscais, todos eles eram serviços prestados. Mas estavam a serviço de quem? Do prefeito. Aí eu não vou atuar. Não vou atuar, o prefeito é eleito. Essa pessoa ela ia ficar com o emprego dela? Não. E se ela for atuar? Eu vou lá, eu vou estar atuando, mas eu vou votar no outro lado. Não vota, sabe por quê? Porque as pessoas pensam o seguinte, se eu estiver lá, quem está me vendo nunca que vai acreditar que eu votei na oposição. Entendeu? Então o que é que elas fazem? Compra a briga. Você tem áudios de uma gestora dizendo que as pessoas tinham que bater ponto para ir para as caminhadas para os eventos noturnos do gestor, que era candidato. Então, toda a estrutura de gestão foi usada. Essas pessoas que vão, por mais que elas tenham ido com aquela raiva, por mais que elas saibam que elas estavam sendo usadas, estavam lá encabrestadas, que elas tiveram que ir para um processo, elas tiveram que participar ativamente do processo eleitoral, mesmo não tendo o ânimo, o desejo, mas elas foram. Só que quando elas chegavam lá, elas diziam, olha, quem está me vendo da oposição vai dizer, não, ela não vai acreditar que eu vou votar neles. Então eles preferiam manter o voto lá mesmo. Por quê? Eles estavam envolvidos. Mas a liberdade, efetivamente, nós vivenciamos uma eleição, ao meu ver, uma eleição doentia em Quixadá. Uma eleição doentia. Os velhos nomes e sobrenomes da cidade se juntou. Né? Eu acho que nós voltamos ao passado, porque as famílias tradicionais da política de Quixadá, alguns até criticaram, teve deputado que não gostou da minha fala, quando eu disse que os filhos dos velhos coronéis da política voltaram, ou querem manter o poder, mas é porque o passado ele tem que ser revisto mesmo. E as pessoas têm que olhar para o retrovisor do passado e enxergar o que aconteceu. A nossa cidade teve nomes e sobrenomes que se mantiveram no poder por décadas. Por décadas. E a manutenção do poder na época era através de quê? Era através, cada um com seus empregos, que estavam ali o povo debaixo do cabresto. Era as suas indústrias, eram as suas fazendas, e as pessoas estavam sujeitas a votar naquelas pessoas. A política ela era dominada pelo poder financeiro, pela geração dos míseros empregos. Quixadá hoje voltou de novo. Os nomes e sobrenomes hoje são os mesmos que se uniram para continuar com a prefeitura aqui de Quixadá. Eu até conversando com o Hilário Marques, eu disse para ele, e o que fez até, por exemplo, quando a gente resolveu unir forças para poder, de certa forma, fazer voz, dar voz a uma oposição aqui em Quixadá, eu disse para ele que o que ele tinha feito, né, de mais importante no processo político, que foi derrotar os coronéis em 92, quebrar com uma história de Quixadá
subjugada, uma história de Quixadá só com as velhas famílias tradicionais, e aí ele rompeu com isso, queira ou não, infelizmente ele foi a pessoa que rompeu, mas também pelas mãos dele, né? Agora, 2020, esse povo voltaram. E eles estão aí. Os velhos nomes e sobrenomes. Sérgio, política não se faz sem aliança. Eu desejo que Quixadá tenha a opção de sair desses velhos nomes e sobrenomes. Né? Eu entendo, inclusive, que o Hilário, acho que todo esse processo, né, que a gente vivenciou, acho que vai trazer um amadurecimento político. O nosso abraço ao projeto apresentado pelo PT foi mais em razão do próprio Vitor. O Vitor é um rapaz, é filho do Hilário? É filho do Hilário. Mas é um cara jovem, com ideias diferentes, professor, um educador, um rapaz com muita capacidade, né, e com muita consciência social. Né? Isso fez com que a gente entendesse que, sem sombra de dúvidas, era um nome que eu não vejo nenhuma dificuldade para unir forças com ele. Foi o que fez a gente somar, porque era algo diferente. E a oposição de Quixadá precisava estar unida, porque a velha política de Quixadá se uniu. Por que a oposição não ia se unir? O que eles queriam era o massacre da oposição. Não aconteceu. Para alguns pode até dizer assim, foi uma diferença gritante de votos, a oposição só tirou 15 mil votos. Mas a oposição tirou 15 mil votos numa união que foi decidida nos 45 do segundo tempo. Faltando praticamente 15 dias para o registro da chapa. Não tivemos 4 anos, tivemos silenciados 4 anos, sem frente alguma. O Vitor era um nome muito bom, mas um nome pouco conhecido na cidade. Eu acho que talvez o grande pecado do PT não tenha se construído outros nomes ao longo desses anos, né? Eu acho até que o Hilário perdeu o timing no lançamento do nome do Vitor, porque se o Vitor tivesse sido candidato antes, quando ele era prefeito, tivesse lançado o rapaz a deputado, no período que ele estava como prefeito, ou até que o Vitor tivesse sido candidato, né, na eleição anterior, mesmo perdendo, mas por ele ter sido candidato, acho que poderia ter apresentado um pouco mais. Mostrado para a população, né, que já existia esse nome também à disposição. Ou outro nome mesmo do PT, eu acho que precisa se reinventar. A política de Quixadá hoje ela precisa se reinventar, mas isso passa não pelos agentes que vão se colocar à disposição. Eu acho que isso passa principalmente pela população. A população precisa entender, né? Eu acho que o que mais assim me dói é ouvir a população e a gente sentir aquele desânimo, aquele descrédito, aquela ideia de que não tem mais jeito, não vale a pena. Porque o mais escutado das pessoas assim, doutor Sérgio, o senhor não precisa disso, o senhor já tem seu nome consolidado, por que vai se envolver na política? Aí porque alguém precisa fazer a diferença. Não é uma questão financeira, não é uma questão de poder, é uma questão de consciência. E o nosso povo precisa despertar para isso. A nossa população precisa acordar que todos os nossos problemas sociais, eles passam por soluções políticas. E que isso só vai acontecer quando o povo efetivamente entender que ele tem que participar do processo e que ele tem que escolher melhor os seus representantes. E essa escolha não é por uma oferta de emprego, um mísero emprego, ou um emprego temporário, porque a maioria vai ser demitida agora pelo gestor. Ricardo vai demitir uma boa parte dessas pessoas que foram contratadas. Eu me lembro que na eleição passada, 2020, o Hilário Marques era muito criticado porque tinha 700 serviços prestados. Essa gestão agora, né, em pleno ano eleitoral, mais de 2.000. Sertão é um sentimento de coletividade e pertencimento. É arte e cultura. Sertão é o nosso lugar.
vai maratonar filmes e séries? Deixa eu adivinhar. Então garanta já esse combo da pesada na sua casa. É, eu tô sabendo. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Porque a gente tá chegando lá. O Ceará, cada vez mais forte, é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas, ampliando o empreendedorismo e gerando mais oportunidades. E o desemprego é o menor dos últimos 12 anos. Governo do Ceará. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. As melhores músicas, os melhores hits, tocam aqui na 106,7. Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena. Coração doeu. Canudos FM 106,7. Aqui fica. Então, assim, a gente precisa acordar. Essas pessoas, elas não vão ficar com um emprego. Em janeiro aí, uma boa parte está demitida. E a questão é, vão sobreviver de quê? Deram seu voto a troco de quê? Certo? Então, assim, qual foi a grande realização feita em Quixadá? Qual foi a gestão maravilhosa? Não, essa gestão do Ricardo é a gestão do marketing. Eles são ótimos em propaganda, em ter as rádios do lado deles, em silenciar, que nem eles olham, por exemplo. É triste, mas eu cheguei a receber mensagem de uma pessoa que você tem o irmão do prefeito, a mulher do prefeito, indo às vezes, quando elas têm acesso a alguém que comenta, quando a pessoa critica alguma coisa da gestão, se for alguém próximo a eles, ou que eles tenham acesso, eles vão lá e questionam por que a pessoa falou. Então você tem pessoas ligadas, são familiares do prefeito, indo questionar o posicionamento político das pessoas. Só pra você ter uma dimensão de como o controle deles é tão grande na vida das pessoas. Se for alguém que esteja na gestão, vai ser demitido. Alguém que esteja com algum emprego na prefeitura vai ser tirado. Se precisa de algum serviço, não vai ter serviço. Então, Quixadá, para mim, quando algumas pessoas perguntam assim, eu conversei com muito servidor público. Muitos deles, existe insatisfação na Guarda Municipal, existe insatisfação com o pessoal do trânsito, certo? Departamento Municipal de Trânsito. Existe insatisfação com o pessoal da saúde. Existe insatisfação do pessoal da educação. Muitos servidores públicos estão insatisfeitos, até porque o plano de cargos e salários que eles derrubaram, o prefeito vetou e prometeu que só vetou porque tinha sido aprovado pelo Hilário. Mas que ele ia no mesmo ano apresentar. Não foi apresentado. Passou-se 4 anos. Essas pessoas estão insatisfeitas. Mas o interessante que é o meu questionamento, né? Essas pessoas, mesmo sofrendo, mesmo insatisfeitas, muitos deles optaram em permanecer com o atual prefeito. Porque não queria, né, dar um espaço ao PT ou alguém ligado ao Hilário. A justificativa de muitos deles era esse. Que eu acho uma tolice. Ao meu ver, eu acho que um pensamento até pequeno. A gente não pode votar nunca pelo ódio. Eu tenho minhas ressalvas, eu tinha meus pontos que eram contrários ao posicionamento do Hilário em algumas situações, só que as nossas diferenças, elas jamais poderiam ser maior do que o interesse coletivo, do que o interesse do bem comum para a cidade de Quixadá. Então, quando a gente pontuou algumas coisas com eles, quando a gente foi fazer essa união, um dos pontos, né, a questão da equiparação de salário para professor, a questão do plano de cargos e salários para o pessoal da saúde, para o pessoal do setor administrativo, né? Nós estabelecemos pontos que a gente convergia. A liberdade em si das pessoas, porque diziam muito que o Hilário perseguia. Anda longe. O que esse prefeito que está aí, o que o Ricardo persegue, é incomparável.
Eu tenho mães de crianças atípicas. Hoje o escritório está funcionando quase como uma defensoria, porque as pessoas estão vindo de vez em quando lá, é muito constante, diariamente a gente recebe pessoas para entrar com ação para conseguir uma cirurgia, para conseguir um medicamento, para conseguir um insumo. Crianças atípicas, crianças que são sondadas, que para sobreviver precisam de insumos básicos, a família não tem condição, já vender televisão, geladeira, fogão, porque quando a prefeitura não fornece, tem que se virar, ou a criança morre por inanição. E a prefeitura passa 4 meses sem ofertar. Então, essa está sendo a realidade de Quixadá. A realidade de quem vive a cidade. Talvez para o comerciante que fechou, que tem nojo na visão dele do PT, que tem nojo da esquerda, que não gosta da esquerda, enfim, que foi afetado por essa doença que está vivenciando, o nosso país está passando, né, essa polarização doentia, para essa pessoa dizer eu não voto lá, o cara tem o plano de saúde dele. Ou até, às vezes, tem uma casa, que tem muitos comerciantes de Quixadá hoje, com imóveis alugados. Imóveis alugados para a prefeitura de Quixadá. Às vezes sendo subutilizados, mas com uma renda, né, permanente ali. Então tem muita gente sendo agraciada. Para essas pessoas que estão sendo agraciadas, que tem seu plano de saúde, que paga a sua escola particular, né, que vive independente dos serviços públicos, para essa pessoa, essa gestão do Ricardo pode estar mil maravilha. Mas, para a população, para o povão, que precisa do serviço público, que precisa de uma hora de arado, hora de trator e não tem, quem é agricultor, a agricultura de Quixadá, cadê? Não existe. Não existe um acompanhamento técnico, não existe, no caso, um plano para desenvolvimento da agricultura de Quixadá. Não tem. Os agricultores estão abandonados. Então, quando você olha todo o setor de Quixadá, a massa de Quixadá, o povo de Quixadá, você consegue compreender que essas pessoas hoje vivem numa cidade que não dá a menor assistência. E que não teve nenhum avanço, nenhum crescimento. Nem estruturalmente, nem economicamente, nada. Né? E o que leva as pessoas votarem a manter um gestor dessa forma? Talvez o fato de não ter acontecido a comunicação, faltou comunicação da oposição. Doutor, dentro desse aspecto, de tudo que foi dito, dessa realidade política de Quixadá, é interessante. Isso despertou diversas reflexões, né? Sim. Tive uma questão familiar propriamente dita, de alguns pontos que foram abordados desde a gestão. A autocrítica, eu achei interessante muita autocrítica da oposição. Essa questão de uma oposição sempre fazer uma autocrítica quando se dá o poder. Inclusive, até uma pergunta que eu ia fazer que foi automaticamente respondida, que eu ia perguntar o que o doutor achava da gestão Ricardo Silveira, que foi muito bem explanado, e até essa perspectiva futura conseguiu englobar bem tudo aquilo que a gente quis entender e até conhecer de quem é o doutor Sérgio Onofre, do político Sérgio Onofre, do opositor, né? Que o opositor não é o opositor porque queira o mal. O opositor é opositor porque quer ver o progresso. A coisa dando certo. Né? A oposição é isso. Né? A oposição não é o poder pelo poder, ou não deveria ser o poder pelo poder. E sim a abordagem prática e dizer que lhe receber aqui no programa foi uma honra imensa, que que o Ceará em Pauta, que esse estúdio, que esse programa estará sempre de portas abertas para lhe receber, para discutir política, para discutir a sociedade, para discutir Quixadá. Quixadá é uma cidade que eu amo, né? Quixadá, eu me formei em Quixadá, passei 5 anos da minha vida em Quixadá, no curso de Direito, e eu deixo aqui o espaço aberto para que o senhor faça aí suas considerações finais. Então, agradecer, né, ao espaço, convidar as pessoas para que elas busquem conhecer mais sobre política. Eu acho que todo cidadão deveria participar de forma mais ativa, né? Quem sabe um dia se candidatar também. O que me levou a me lançar a primeira vez candidato, né, e até me envolver um pouco mais no processo, foi quando eu ouvi, inclusive, de pessoas ligadas ao atual gestor, um questionamento. Né? Eles diziam que não poderia ser candidato uma pessoa que viesse
de uma realidade social mais baixa, né? Num determinado momento, quando o meu nome foi ventilado, eles até diziam, quer que o menino, filho de um carroceiro lá do Gogó da Ema, que é Campo Novo, bairro onde eu nasci, quer ser candidato a alguma coisa e competir com quem tem pedigree, que eles usavam isso, né? E assim, eu sempre fui movido a desafios. Eu sempre gostei de provar que é possível fazer diferente. E foi a primeira vez que me despertou aquilo. Por quê? Por que o Sérgio... o Sérgio é candidato hoje, não é porque ele seja hoje um advogado, porque ele seja conhecido regionalmente ou tenha crescido profissionalmente. Mas o Sérgio hoje, quando ele foi candidato, quando ele se colocou dentro do projeto, desse processo político, se deu principalmente para que a gente pudesse despertar nos jovens, nas pessoas que, assim como eu, são filhos de agricultores, filhos de um carroceiro, vindo de um bairro carente, humilde, para que as pessoas possam entender que é possível mudar a sua vida através da educação. É possível acreditar nos seus objetivos, nos seus sonhos, mudar a sua história e de quem está à sua volta. E que a política ela não pode ser feita só de cima para baixo, não só pelos grandes e poderosos, mas que a política tem que ser feita pelo povo, pelas pessoas. Né? Então essa consciência é a consciência que eu desejo despertar na nossa juventude, na nossa população. E enquanto a gente puder dar dando alguma contribuição na política, continuaremos dando essa contribuição. Uma contribuição, algumas pessoas pensavam que a gente não se juntaria com o PT, porque na cabeça deles, ou com a oposição de Quixadá, porque eu tinha o desejo exclusivo de ser prefeito. Não. Nós temos o desejo de ver a nossa cidade crescendo, avançando. Né? Eu tenho o desejo de ver lideranças novas e pessoas com consciência à frente do processo político da nossa cidade. Me faz sofrer, me sentir mal, quando eu vejo a política de Quixadá entregue nas mãos daqueles que se sentem donos de tudo e de todos, daqueles que acham que merecem ser representantes do povo porque vieram de uma casta, de uma elite, enfim, de famílias que na cabeça deles tem que mandar e desmandar e todo mundo tem que aceitar. Não concordo com isso. Sempre bati de frente contra aqueles que se sentem melhor do que os outros. Eu acho que igualdade, respeito, né, é sempre importante. E a política é um instrumento de transformação social voltada para quem mais precisa, que é o povo, então tem que ser feita pelo povo. Meu desejo é esse, de coração. O que me move no ambiente político é isso. Ver a sociedade dar certo, ver as pessoas terem chance, oportunidade, serviço público de qualidade. Não sou apaixonado por partido político. Gosto de pessoas. Eu acredito em projetos, eu acredito em pessoas, que é o que falta. Né? Quero dizer que esse espaço é um espaço único. Parabenizo o Quixeramobim porque tem um espaço de comunicação, vejo aqui que tem oposição, enquanto que Quixadá hoje está sofrendo para fazer uma oposição, mas aqui tem, né, vejo que os políticos daqui têm um compromisso com o desenvolvimento do município, né, parabenizar aí pelo Porto Seco, que foi uma grande conquista, né, Quixadá tinha recebido essa promessa em 2012, na época do João, o Porto Seco tinha sido doado até terreno, né, e o político atual não teve a condição de desenvolver, mas que, graças a Deus, pelo menos Quixeramobim acolheu esse projeto, né, e vai gerar muito desemprego, e eu tenho certeza que, de alguma forma, Quixadá também será beneficiada. Né, mas isso prova o quanto a política feita da forma correta dá certo. Desejo que a nossa cidade possa ter oposição. Fizemos 3 vereadores de oposição. Um pela União Brasil, que a minha mãe é a representante, foi eleita, né, foi a pessoa que eu acredito, né, que foi uma pessoa certa para representar essa oposição, porque vai estar hoje em Quixadá, a partir do dia 1º de janeiro, realmente mostrando para a população que está errada, né, defendendo aquilo que tem que ser defendido, batendo de frente com aquilo que tem que ser realmente combatido. Certo? Então, o papel da dona Marinês Onofre lá é ser a voz do povo, é defender aquilo que a gente entende que tem que ser defendido. Né? Então, mostrar a realidade da população. E, além dela, tem a Mônica, que foi eleita pelo PT, tem o Erenildo Bacurim, também, que foi o Erenildo Bacurim também pelo PT. Então, nós temos 3 vereadores. Espero que esses 3 se organizem, né? Que esses 3 lideranças possam dar voz ao povo. É o meu desejo. Eu creio que vai dar certo nesse sentido. E, no mais, né, dizer que surjam outros Sérgios, né, que surjam outras lideranças, outros profissionais liberais que têm a sua independência, que têm a sua consciência e que têm, acima de tudo, o desejo de contribuir, que é isso que a nossa sociedade precisa.
não desacreditem na política, não desanimem, mas pelo contrário, se organizem, fortaleçam, né, se mantenham firmes nos seus propósitos, entendam que é um passo de cada vez. Eu tenho certeza que a política é interessante por isso, porque ela é feita, né, de ciclos. Então, às vezes, você tem lideranças que vão ao topo, né, e depois não é mais uma liderança tão aclamada. E eu não tenho dúvida que a nossa sociedade ela está amadurecendo. Nós precisamos passar por um processo de renovação, nós precisamos passar por um processo de discussão de uma reforma eleitoral. Eu hoje eu saí do processo eleitoral questionando muitas coisas. Todo o processo eleitoral ele faz crescer, ele faz amadurecer. Esse processo não foi diferente. Hoje, eu confesso para você que algumas ideias na minha cabeça, alguns questionamentos que eu tinha estão mais claros. Hoje eu falo abertamente, eu acho que a gente tinha que repensar o nosso modelo político. A gente poderia hoje ter uma reforma eleitoral, a ideia dos votos distritais, que pode ser uma alternativa, certo? Das candidaturas avulsas, pode ser uma alternativa para melhorar todo esse contexto que a gente está vivendo, né? A gente poderia ter hoje até a ideia é rediscutir a questão do parlamentarismo mesmo a nível nacional, né? A ideia realmente de uma outra formato para acabar com esse ódio e essa desconstrução, porque a gente tem um presidente que passa 4 anos construindo, aí o outro passa 4 anos destruindo e, enfim, a gente não chega a lugar nenhum. Então, acho que é uma discussão sobre o parlamentarismo, ou o parlamentarismo misto, certo? Mas que a gente precisa, eu acho que a população brasileira precisa repensar o seu formato político, de representação, né? E eu desejo, de coração, que a nossa sociedade cresça, evolua. E só tenho a agradecer pelo Ceará em Pauta, né? Esse programa maravilhoso, agradecer a você pelo acolhimento, pela abertura, né? Por essa troca de ideias, essa oitiva de pensamentos, né? E dizer que estamos aqui para fazer a diferença e contribuir com vocês. Obrigado. O prazer foi todo meu lhe receber aqui. Digo novamente que essa casa está aberta para você voltar sempre que quiser. A você que está me acompanhando até aqui, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu aguardo vocês próxima semana em mais uma edição do Ceará em Pauta. Tchau, tchau e até lá.